Olá, esse é o Saúde e Vida e nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério que vocês vão conhecer com os nossos convidados. Aqui a gente vai fazer uma roda de conversa e debater esse assunto, né, que muitas das vezes não é discutido nas mídias e que precisa, né, é necessário, né, que nós somos humanos e precisamos saber de coisas, problemas humanos, né? Então, o Saúde e Vida é uma parceria com a Diário TV, é do projeto de Portas Abertas. Então, vem comigo e vamos conhecer aí as causas, né? E também o que é, como prevenir, como tratar as doenças sexualmente transmissíveis aqui no Saúde e Vida. Então, sejam todos bem-vindos e vamos dar aqui também as boas-vindas à doutora Edneia Taitson Martuccelli Moço. Ela é subsecretária de Atenção Básica aqui do município e também a Tainá Lívia do Nascimento. Ela é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, aqui de Teresópolis também. E doutor Alex Ramos Ribeiro Campos. Ele é ginecologista e obstetra também aqui em Teresópolis. Nós estaremos abordando esse assunto tão sério, né, que muitas das vezes as pessoas não têm esse tipo de informação e às vezes até, né, vão atrás de um boato, né? Um vai falando para o outro alguma coisa que afasta aquela pessoa do tratamento e aí vai, né, empurrando a situação e espalhando ainda mais a doença. Então, sejam todos bem-vindos. Né? Vamos começar com a doutora Edneia sobre o que é doença sexualmente transmissível, doutora. Boa tarde, Rosana. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, pela TV Diário também. Né? E, assim, falar do prazer de partilhar com a Alex e com o Tainá e com você desse momento e com as pessoas que nos assistem também. Esse tema é um tema super importante, quer dizer, cada vez mais importante, ele sempre foi. Né? Nós chamamos as doenças sexualmente transmissíveis no meio médico de infecções sexualmente transmissíveis, porque, na verdade, ela reúne um contingente de doenças e de agravos, ou seja, situações que também estão ligadas a outros agentes e, portanto, a gente qualifica desse jeito. Nós sempre vivemos uma situação grave em relação às infecções sexualmente transmissíveis, né? Seja em Teresópolis, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Mas é óbvio que cada vez que a gente abre uma nova discussão sobre sexualidade, sobre a qualidade do diagnóstico em saúde, a gente tem algumas considerações que são importantes de serem trazidas para as pessoas. Mais do que isso, é lembrar que assim, a infecção sexualmente transmissível, a gente tem que contextualizá-la como uma patologia que precisa ser diagnosticada e tratada. Né? Graças a Deus, a grande maioria dela, ou todas elas hoje, têm tratamento. Eu acho que das infecções que oportunamente podem ser transmitidas por sexos hoje a gente só não tem a garantia do tratamento em 100% das hepatites virais. Né? Mas todas as demais, assim, a gente podia passar a tarde aqui falando de linfogranuloma venéreo, de gonorreia, de sífilis, de AIDS, das hepatites, e aí depois o Alex lembra aí do rol das demais infecções, mas eu acho que assim, é importante que a gente trate prioritariamente de que as pessoas procurem o serviço de saúde pública, especialmente, ou o seu médico privado, mas procurem atendimento caso tenham uma relação sexual ou recebam sangue de forma duvidosa, que também é uma das formas, né? Mas, na verdade, enfocando a questão da transmissão sexual, que caso se exponham ou se coloquem numa situação de risco, que possam procurar qualquer serviço de saúde para realizar o seu diagnóstico. Acho que esse eu acho que é o mote mais importante. No caso, cada uma tem sua característica de diagnóstico, né? Mas o que pode chamar a atenção do indivíduo quando ele sente que tem algo errado com ele? Quais são as principais características? Então, normalmente, quer dizer assim, vamos focar mais nessas infecções que têm manifestações na área genital. Acho que a gente tem a sífilis, que a gente chama de grande simuladora. Então, pode ir desde uma úlcera, uma ferida na área ginecológica, ou no pênis, ou na vagina, e às vezes na mulher no colo do útero, que a gente não vai ver, um corrimento, que também pode se caracterizar como uma infecção sexualmente transmissível,
até a possibilidade de uma lesão neurológica, que a sífilis pode trazer quando não tratada em longa data. Então, assim, enfocando a sífilis, a gente teria a possibilidade de ir desde uma febre até uma ferida na área genital. Agora, é claro que, para pensar em infecção sexualmente transmissível, a gente pensaria inicialmente em lesão em pênis, lesão em vulva e corrimento que seja diferente daquele habitual que a mulher já tem, ou um corrimento peniano que tenha características que chamem atenção, até porque o homem não tem esse corrimento. Então, ele passa a ter, por exemplo, na gonorreia, de 3 a 5 dias após um coito, que possa ter alguma pessoa contaminada pelo gonococcus, que é o agente da gonorreia, 3 a 5 dias depois ele tem um corrimento purulento peniano. Então, é óbvio que tem que acender todas as luzes, né? Não é só a luz vermelha. É vermelha, azul, amarela, para correr para o seu médico para ser tratado. O bom dessas infecções é que elas são facilmente tratáveis, também isso. Então, quanto mais cedo eu procuro o médico, quanto mais cedo eu recorro ao serviço de saúde, mais tranquilamente eu fico em relação a essas doenças. Mesmo que seja tranquilo o tratamento, não pode também negligenciar, né? De modo Deixar nenhum. de lado, porque, como você disse, a sífilis, se você deixar passar muito tempo, pode transformar em a gente coisa dividia pior, né? a sífilis, por exemplo, né, usando ela como um modelo, até porque, assim, quando você tem um diagnóstico de positividade ao exame de sífilis, a gente faz a testagem para várias outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque ela é, das doenças sexualmente transmissíveis, aquela que tem uma das, vou dizer assim, a transmissão média, né? A AIDS é de transmissão mais difícil e, por exemplo, a hepatite é de transmissão mais fácil, via sexual. Então, quer dizer, quando eu tenho sífilis, eu tenho que pensar imediatamente nas outras doenças que eu tenho. Então, na iminência de um tratamento, as unidades hoje elas dispõem de testagem, inclusive nas unidades básicas, o postinho de saúde da casa, ao lado da casa da gente, né? Elas dispõem de diagnóstico efetivo para ser feito na própria unidade. Então, eu acho que hoje a gente tem um crescimento da doença no mundo, né? O último boletim do Ministério da Saúde de sífilis apontou um crescimento entre jovens de 4.000%. Aqui em Teresópolis a gente teve 32%, Tainá depois pode falar um pouquinho sobre esses números, né? Que eu acho que chama a atenção da gente. Mas, efetivamente, a gente precisa discutir um pouco também, não de como as pessoas praticam sexo, mas de como as pessoas efetivamente podem ter sexo seguro para garantir prazer nesse momento e para garantir saúde também nesse momento. Eu não sei se ainda disponibiliza, inclusive, a camisinha, né, nos postos, né? Em todas as unidades a gente tem um lugar específico onde você pode passar um dispenser, isso. Estava tentando passar e pegar sua camisinha a qualquer momento. Não é necessário se inscrever como antigamente, né? Antigamente você tinha que se inscrever num programa. Aí a pessoa fica inibida e acaba Isso. Hoje não, o dispenser está lá disponível, passa, retira, não tem um número específico. A gente até brincou uma vez numa unidade de saúde de Teresópolis, né? Só para não trazer nenhum transtorno, em que se colocou assim, só pegue 5 camisinhas. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa ou vai fazer 5 relações por mês, ou vai fazer 5 por ano, 5 por dia. Quem é que traçou esse desenho na individualidade de cada um, né? Eu acho que cada um pega. E aí também tinha uma outra questão em relação à camisinha. Mas ele vai pegar e vai vender, ou ele vai deixar. Tá ótimo. Se ele vender, trocar e alguém utilizar, tá valendo. A gente está querendo que isso aconteça. Então, hoje a gente tem tanto a facilidade dos testes, que a gente chama de testes rápidos, né? Para sífilis, para hepatite B, hepatite C e para sífilis também, né? E AIDS, e HIV. AIDS também é rápido? E HIV também é teste rápido. E todos eles com uma confiabilidade muito alta. E também lembrar que quando a pessoa vai lá procurar o posto, ela é totalmente assim, discreta a entrada dela. Absoluto. Ela vai lá tranquilo, que o pessoal também trata disso muito bem, né? Normalmente é feito no acolhimento. Hoje o teste rápido é ofertado, inclusive. Né? Então, quando eu vou para uma unidade, para saber, eu quero saber como marca a consulta, eu precisava agendar uma consulta para o meu filho ou para alguém. No acolhimento, no momento de você receber essa pessoa,
nós ofertamos, as enfermeiras especialmente, né, ou os técnicos de enfermagem ofertam o teste rápido, caso ela queira fazer. E aí tem uma sala específica para que isso aconteça, né? Acho que a Tainá pode falar um pouquinho também dessa possibilidade do teste rápido, porque a divisão de vigilância epidemiológica é quem lida com a notificação dessas doenças e também com a distribuição dos testes rápidos para a unidade, né? Talvez ela pudesse abordar um pouquinho essa questão. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Então, vou falar um pouco da minha vivência que eu tenho lá na vigilância, porque eu acompanho os agravos e também faço parte do programa de STs, HIV e hepatite virais. E, assim, nas consultas, a gente oportuniza esse paciente a fazer o teste rápido. Assim, cada profissional tem um meio de falar isso com o paciente e a gente tem que sempre oportunizar esse momento, não deixar esse momento passar, porque, às vezes, é um momento único. O teste a gente disponibiliza, que seria as 3 doenças que a doutora Edneia contou, HIV, sífilis e hepatite B e C. É um teste que demora mais ou menos 30 minutos para o resultado final, a gente consegue um diagnóstico, é bem confiável. Dando positivo algum teste, por exemplo, do HIV, a gente tem um segundo teste que a gente faz para confirmar esse diagnóstico. Mesmo assim, depois a gente vai passar um outro exame, que a gente vai chamar de uma sorologia, para confirmar esse diagnóstico. Lá na unidade, então, a gente acompanha esses pacientes, né, de sífilis, hepatites virais e HIV também, e a gente acompanha, porque sífilis nada mais é do que um diagnóstico e um acompanhamento. Eu não posso dar um diagnóstico, não tratar a parceira, convidar essas parceiras para vir à unidade, que é importante. Não continua, né? Sim, e talvez seja uma das nossas dificuldades, porque o paciente chega, sífilis, ok. A gente precisa chamar essa parceira para vir aqui, ou parceiro. Só que muitas vezes essa pessoa ficou com vergonha, não quer chamar, tem um relacionamento não estável. Sim. Então, assim, sente medo e não quer contar. Só que a gente precisa, a gente faz uma buscativa com essas pessoas, porque, assim, quando a gente não trata a parceira, é um tratamento ineficaz. A gente não pode falar, olha, realmente foi tratado. Porque se eu tratei um indivíduo e ele teve relação de novo, se contaminou de novo, isso não se torna uma imunidade, e sim uma nova infecção. Mas é mesmo com a proteção? Não, a gente sempre fala da orientação do uso preservativo, que é importante que a relação, né, o sexo oral também passa sífilis, também passa essas doenças, sexo anal também. Então, é importante porque na consulta a gente aborda sobre sexo, como é a relação sexual dessa pessoa, com quem que ela faz, se é sexo seguro ou não, por que ela não faz, se está com dificuldade de acessar a camisinha. Qualquer coisa, a gente tira todas as dúvidas na consulta. A gente está sempre muito aberta. E em relação também ao sigilo profissional que a gente sempre aborda. Porque tudo que a gente conversa nas consultas sempre fica com a gente. Sim. Entendeu? A gente não pode passar isso, a não ser para a equipe, que a gente pode discutir o caso, mas fora isso... de estatística também, né? Sim. Diagnóstico, a gente sempre, às vezes, tem uma dúvida, fala com a equipe, mas nada passa disso. Bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo, que já passou rápido, né? Primeiro. E a gente volta daqui a pouquinho, Saúde e Vida, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai conversar muito aqui sobre isso ainda, daqui a pouquinho. Olá, meu nome é Gisele Aguiar, estou aqui na Casa Vida de Agriões, nesse lugar lindo, gostoso, quentinho, que a gente faz muita coisa nessa piscina maravilhosa, sem cloro e sem sal. Mas eu queria falar hoje sobre o bioalinhamento que a gente faz geralmente lá na Mendonça Clark, número 90, sala 609. Que é uma terapia que costuma ser uma, no máximo 2 sessões, que fala sobre a causa dos seus sintomas. Então, sabe aquele sintoma que não sai de você? Aquela dor crônica, aquele diagnóstico que você tem há anos e que você não sabe por que tem, faz um monte de exames. Então, é indicado para essa terapia. Ou até mesmo sensações, emoções. Aquilo que você sente, aquele comportamento que passou a existir de repente e você não sabe por quê. Toma remédio, faz terapias e você ainda não consegue ficar livre disso. Saber a causa, às vezes, é o primeiro passo
de uma história linda, que é a sua. Todo sintoma tem uma história maravilhosa, tem uma história dolorida por detrás. E saber dela, ter consciência dela, pode ser maravilhoso para você. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima dica.